pessoal, esse é o segundo vídeo da série do Chip Wheels. Se você não viu o primeiro, recomendo que você assista o primeiro vídeo, depois volta aqui de novo. Vou deixar o link do primeiro vídeo na descrição. E como eu quero mostrar todos os detalhes, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, é natural, mas eu peço que assista ele completo para entender. De repente você não vai fazer o Chip Wheels, mas tem alguma parte que você pode usar em um projeto que você está desenvolvendo aí, talvez para o TCC, talvez para o seu hobby, enfim. Porque alguma parte dele eu tenho certeza que vai te ajudar, vai te acrescentar em alguma coisa. Não esquece de conferir a sua inscrição. Se não tiver inscrito, se inscreva no canal para você receber também os outros vídeos. Tem muitos outros projetos por aí. Deixe nos comentários o projeto que você quer ver aqui no canal. Os mais pedidos você vai ver aqui em breve. Então, chega de conversa, vamos ver como é que faz esse chip. E o primeiro passo é transformar o cano de PVC em uma placa como essa. O processo é bem simples, a gente vai precisar de um pedaço de cano de esgoto de 40 milímetros, como este aí, e a gente tem que cortar ele bem certinho para as placas ficarem certas. Primeira dica é usar uma folha de papel A4 como esta, posicionando ela bem certa e marcando com lápis. Você vai ver que vai ficar bem certo ali a marcação e aí a gente já pode cortar. Para cortar, você pode utilizar um pedaço de pano sobre sua bancada, isso vai ajudar muito no corte. E uma serrinha, só que não corte de uma vez. Vá rodando o cano, como você está vendo aí, e marcando com a serrinha. Deve ficar alguma coisa parecida com isto que eu fiz aí. Só depois que você vai serrar realmente o cano. Assim fica bem certo, você só vai ter que tirar essas rebarbas com a lixa depois, mas o corte fica perfeito. Vou utilizar um pedaço de 30 centímetros, que é um pedaço que vai caber no forno, onde a gente vai aquecer para transformar em placa. Então fiz a marcação, vou fazer aquele mesmo processo utilizando a folha para que eu possa serrar bem certinho. Fiz o mesmo processo e já consegui um pedaço de 30 centímetros. Vou usar uma lixa para tirar toda a sujeira, toda a imperfeição ali do cano. Ele deve ficar mais ou menos assim, bem clarinho, todo certinho, lisinho. E aí a gente vai para o último passo antes de ir para o forno, que é fazer uma marcação bem certa também. Você pode posicionar no lugar reto, igual eu fiz aí, colocar uma régua e fazer essa linha, vai ficar certinha. E, novamente, a gente pode posicionar ali com o auxílio de um pano na bancada e serrar. Vamos serrar seguindo a linha, o mais certo possível em cima da linha, não tem muita dificuldade. E aí está, a gente já vai conseguir abrir o cano. Só que, mais uma vez, vamos utilizar a lixa para tirar todas essas rebarbas. O ideal é que fique sem nenhum pedacinho desse preso, vai ficar tudo lisinho assim. Aí é só levar no forno. A gente vai deixar lá mais ou menos uns 8 minutos nessa posição. Assim que ele começar a aquecer, ele vai se abrir como se fosse uma folha de papel. Você vai pegar com cuidado, pois vai estar muito quente, e colocar entre duas coisas bem lisas, como cerâmicas, por exemplo. Vai virar essas placas aí que a gente vai utilizar. Para a gente fazer o nosso Chip Wheels, vamos precisar dos moldes. Eu deixei os moldes no e-book do projeto Chip Wheels, que está na descrição do vídeo. Corre lá e baixa porque é de graça para você que é inscrito e ajuda aqui o nosso canal. Então é bem simples, pessoal, tá em todos os moldes, não são muitos moldes. Você vai utilizar uma tesoura, cortar aí com paciência, o mais certo possível, todos os moldes, para a gente poder posicionar a nossa placa de PVC. E aí, com o auxílio de um lápis, a gente vai fazer as marcações para depois cortar esses moldes. Já vai sair todos os encaixes perfeitos, não tem muito segredo, é bem fácil de fazer. E pelo fato de a gente estar utilizando o tubo de 40 milímetros, que tem uma espessura bem mais fina do que o de 100 que todo mundo costuma usar, a gente consegue cortar ele com uma tesoura comum de casa. Então isso facilita muito. Você pode pegar a sua tesoura aí mesmo, que você vai conseguir cortar os moldes. Isso acaba proporcionando que qualquer pessoa consiga fazer esse projeto. Com muito cuidado, você vai cortando aí todas as partes, não tem muito segredo. Você vai pegando o jeito assim que você vai fazendo e tente cortar o mais certinho possível, bem em cima da linha ali, para você ter um bom resultado. Depois do corte, vai ficar algumas rebarbas, é normal isso acontecer, como vou mostrar para vocês aí no detalhe, isso não ficar tão certinho, então a gente vai precisar passar uma lixa, para deixar bem mais certinho. Vou utilizar uma lixa de 80 grãos aí, de 80 até 100 funciona bem, só que se você passar dessa forma aí, não é tão fácil. Agora, se você tiver um pedacinho de madeira, usar uma cola instantânea e colar na madeira, como eu fiz aí, vai facilitar muito o processo e vai deixar bem melhor o acabamento. Fica mais essa dica para você fazer no seu projeto Chip Wheels. Tem alguns cantinhos que a gente não consegue cortar com a tesoura.
Então, com estilete, você vai conseguir tirar com muita facilidade. Então, corte lá com a tesoura, passe a lixa e depois acerte esses cantinhos com o estilete. Bom, vamos agora cortar as laterais do nosso Jeep Willys. Vou posicionar na placa e vou fazer a marcação com o lápis. Depois posiciono a mesma peça ali na placa, faço a outra marcação. Lembrando que eu vou deixar para vocês também uma sugestão de posicionamento nessas placas, para você economizar o máximo da sua placa. A melhor posição possível vai estar lá no nosso e-book, só baixar e conferir. Aqui estão as duas laterais prontas, elas devem ficar iguais ou o mais parecido possível. E aí a gente vai lixar para dar um bom acabamento nelas. E se tiver alguma diferencinha, a gente lixa mais numa e outra. Deixa elas bem certinhas, como você está vendo aí. Então já temos 3 peças prontas. Vamos agora para a nossa grade dianteira do Jeep Willys. Essa é uma parte um pouco mais difícil de fazer, se você quiser fazer essas fendas que tem na grade dianteira. Se você não quiser, você pode pintar essas fendas. Para fazer elas, eu vou utilizar esse agulhão do meu tataravô para poder marcar ali os pontinhos, pois eu não quero usar nenhuma ferramenta elétrica. Não vou usar furadeira nem nenhuma outra ferramenta. Então, para fazer manual, eu vou precisar ali desse agulhão. Você pode utilizar qualquer ferramenta pontiaguda para fazer isso. E veja que eu já deixei lá os pontinhos para a gente fazer as marcações. Marcar todos os pontinhos, como vocês estão vendo aí, para a gente poder furar eles depois. Antes, a gente vai cortar nossa grade dianteira para poder depois furar todos esses buracos e cortar ali as fendas da grade. Vou utilizar um pedacinho de madeira para apoiar aqui na minha bancada. E aí, com o meu agulhão, eu vou abrindo cada pontinho desse. É um pouquinho trabalhoso, mas não demora muito. Numa bancada aí um pouco mais ampla como esta, é mais fácil de furar. Rapidinho a gente consegue furar todos os pontinhos. Se você não quiser fazer isso, você pode pintar depois de preto e dá um bom resultado também. Mas esse fica muito parecido com a grade real do Jeep Willys. Depois de furar tudo isso aí, a gente vai ter que larguear um pouquinho mais esses furos para conseguir cortar entre eles e fazer a grade. Só que aí você pode utilizar qualquer coisa para larguear. Eu vou utilizar uma chave de fenda como essa, só que ela tem que ser mais estreita do que a fenda da nossa grade dianteira ali que está no molde. Então vou ali largueando todos os furos, é bem tranquilo, depois que furou fica fácil de larguear esses furos. E assim que eu terminar de larguear todos eles, eu vou limpar essas rebarbas aí. Não é muito difícil, mas é um pouquinho trabalhoso. Aí você pode ver, se você quiser usar uma ferramenta qualquer aí para facilitar, você usa. Mas eu estou querendo fazer tudo manualmente mesmo, sem nenhum tipo de ferramenta elétrica. Vamos limpar aqui com estilete, tirar todas as rebarbas, que vai facilitar o processo aí de abrir essas fendas depois. Para o estilete cortar bem entre esses furos, eu vou pegar um alicate de corte e já vou começar aqui a romper todos esses pedaços aí entre os dois furos. Então veja aí que é bem simples. Você pode utilizar também um outro tipo de ferramenta qualquer que consiga também melhorar isso. Isso é só para facilitar o corte pelo estilete depois. Aí já fiz em todos. Lembrando que os das laterais, esses dois mais separados, são dos faróis. Eu não vou mexer nele. Vai ser de acordo com o LED que a gente vai colocar dos faróis aí depois. E vou fazer só das grades mesmo aí da frente. Com estilete, com muito cuidado, a gente vai abrindo. Tá um pouquinho torto, mas a gente consegue acertar depois. O importante é abrir mesmo aí as fendas. E aí depois, com cuidado, a gente vai acertando. Ó, fica bem certinho. E ainda dá para melhorar. A gente pode pegar um pedacinho de lixa, cortar, dobrar esse pedacinho de lixa. E a gente vai lixar todas as laterais aí dessas fendas que a gente abriu. Isso vai melhorar muito o visual, vai dar um resultado muito bom. E aí, sem utilizar nenhum tipo de ferramenta elétrica, que muitas pessoas não têm, a gente consegue um bom resultado também. Veja aí a peça já pronta, só vai faltar a gente colar. Mas antes, vou ter que fazer o fundo e também o painel, são super simples da gente cortar. E as principais peças já estão prontas, vamos começar agora a colagem. Para colar as partes, eu uso sempre a cola Tec Bond de viscosidade média. Ela dá um resultado muito bom, cola muito bem, é muito boa de trabalhar, por isso eu recomendo. E não precisa colocar muito, pode colocar pouquinho, igual eu coloquei ali, sem deixar escorrer, para a gente não fazer muita bagunça, porque ela cola muito fácil, o PVC cola fácil com esse tipo de cola. Então um pouquinho de cola. O interessante é posicionar com muita precisão, como vocês estão vendo aí, e é só segurar por alguns segundos que ela vai colar. Agora eu vou fazer a parte central ali do chassi com a lateral, mesma coisa, coloca um pouquinho de cola, não precisa de muita cola, senão fica até ruim para colar se você colocar cola demais.
E o importante é a precisão. Comece aí de um cantinho, colocando bem certinho ali, como eu estou fazendo. E aí depois você vai colando o decorrer ali de toda a extremidade. Dessa forma aí, é só segurar um pouquinho que rapidamente ela já vai grudar ali e vai estar tudo certo. Depois a gente tira as rebarbas. Se tiver alguma com a lixa, a gente consegue tirar. Então não se preocupe se ficar alguma rebarba, alguma coisa assim, que seja pequeno, né? Você deve tentar colocar o mais preciso possível. Tudo certo de um lado, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa do outro. Veja que agora eu tenho as duas extremidades coladas. Vamos fazer agora a tampa do fundo. Eu deixo sempre ela um pouquinho maior, porque aí a gente tira com a lixa e vai conseguir um encaixe perfeito. Então, você pega essa tampa aí e vai lixando e testando, até ela conseguir encaixar perfeito. Aí é só passar cola, como a gente está passando aí, não coloque muita. E você vai colar ali, sempre também com bastante precisão, para ficar bem certinho. Mas lembrando que se ficar um pouquinho fora com a lixa, você consegue corrigir depois. Vamos colar as laterais. E agora a parte da frente. Na parte da frente eu fiz essa linha só para deixar bem certinho os dois lados. Depois que eu fizer a linha ali bem certinho, vou colar uma extremidade, como vocês estão vendo aí, bem na base da linha ali que eu fiz. E depois eu vou colar do outro lado, utilizando também a linha como parâmetro para ficar bem certinho. Os dois lados estando colados, vou colar o fundo. Você repare que está um pouquinho meio inclinada essa frente, então é normal que fique duas rebarbazinhas aí dos dois lados. Depois a gente tira com a lixa, não se preocupe. O importante é colar bem certinho, segurar para ficar bem firme. Como ficou aí, a gente começou a dar forma ao nosso chip Willys. Fica bem bacana isso aí. Agora a gente vai colar o painel. É bem simples. Depois que você cortou o molde ali do PVC, você vai passar cola de um lado, colar bem certinho um lado. Depois que secar, você vai passar cola do outro lado e posicionar ele bem certinho também. Segurar ali por uns instantes até que grude. Aí depois que grudou, você pode passar cola embaixo ali também, pela parte de dentro, né? Vai ficar bem colado. Veja aí, já está tomando forma nosso chip Willys. Bem bacana esse projeto, recomendo para fazer, né? Pode fazer junto com seu filho, chamar seu avô para fazer. É muito bacana. Depois dessa parte de montagem aí do carrinho em si, vou mostrar a eletrônica também. Agora vamos fazer nossos paralamas e começar pelos paralamas dianteiros. A gente vai cortar duas peças dessas daí. E a gente vai posicionar mais ou menos assim, só que dá para ver que a peça é reta e a gente vai precisar curvar ela. Para curvar, a gente já tem um problema ali que está passando um pouquinho do chassi. Então, com estilete a gente pode cortar, se acontecer aí no seu, muito provável que vai acontecer também. Você vai aí com estilete, com calma, e tira aí essa rebarba, depois acerta com uma lixa, para ficar bem certinho. Isso vai ajudar com que o paralama fique bem colado ali na lateral do nosso chassi. E aí a gente vai posicionar ali de novo e vai ver os pontos de curva do paralama. Então eu já reparei que aqui eu vou ter que curvar um pouquinho, vou lá curvando o PVC, ele é bem fácil de curvar porque ele não tem uma espessura muito grossa. Posiciono novamente e vejo que aqui tem um outro ponto de curva. Assim a gente já começa a modelar o nosso paralama, veja só como ele já ficou modelado, vai facilitar muito a cola desse paralama no nosso carrinho. Confere mais uma vez se vai estar tudo certo. Lembrando que a parte de trás, ela, ó, eu coloco ela bem encostadinha no chassi. E a da frente eu deixo um pouquinho passando ali da frente do chassi. Passo cola só nessa parte da frente primeiro. Não vou passar em toda a extremidade, senão vai ficar ruim de trabalhar. Então coloquei só na frente. Vou posicionar meu paralama ali do jeito que eu quero. Eu gosto de deixar alguns milímetros ali para frente. E aí vou segurar, pressionando ele para a cola secar e já grudar. Sempre já deixando ali atrás da forma que tem que ser mesmo. A minha cola secando ali, seca bem rapidinho, a gente já pode reforçar colocando um pouquinho de cola pela parte de dentro, espalhando ali, para ajudar a firmar, porque agora a gente vai colar todo o resto, vai ficar forçando ali. Passar um pouquinho de cola aqui na parte de trás, que é uma parte grande, né? Então ela vai colar bem, posiciono bem certinho ali, e vou pressionar para poder secar a cola e ficar bem firme no local. Então não tem segredo, pessoal, até bem fácil, bem simples de fazer. A gente vai esperar secar completamente. Assim que estiver seco, já pode soltar, que vai estar bem preso. E vocês vão ver que ainda vai ficar algumas fendas ali nas beiradinhas, mas já vai ficar bem certinho. Veja que quase não dá para ver essas fendas, mas a gente pode ainda corrigir elas, colocando um pouquinho mais de cola e pressionando. Bom, agora o restante do paralama eu vou colocar cola pela parte de dentro. Veja só, coloquei ali, pressionou e vai colar.
Depois que secar, a gente vai ter que cortar essa rebarba que ficou aí, porque o paralama é um pouquinho maior propositalmente, para facilitar para a gente. Depois a gente vem com uma serrinha e corta aí esse pedacinho que passou, não tem dificuldade não. E uma lixa, sempre depois de cortar, passe uma lixa para poder acertar tudo. Feito um lado, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo para o outro e cada vez mais o nosso Jeep Willys vai tomando forma. Veja só como está ficando aí para você ir comparando com o seu que você está fazendo também, tenho certeza disso. Bem legal, né? Agora é hora de fazer os paralamas traseiros. Aqui está o molde, eu vou dividir ele em 3, já tem as marcações ali, e vou cortar também no PVC. Agora eu vou colar as duas partes maiores, um pouquinho de cola também, pressionar. E lembrando que para um lado eu colo de uma forma, para o outro eu colo de outra. O importante é que ele encaixe lá no meu chassi. Colando as duas primeiras partes, eu colo a terceira, menorzinha ali, bem certinho. Mas não importa se for um pouquinho torto, depois a gente vai tirar com a lixa também, não tem problema. Veja só que eu também deixo um pouquinho maior para facilitar. A gente põe uma régua, risca com lápis e corta com a tesoura para deixar tudo certinho. O ideal é que fique bem certinho ali todas as peças. Depois lixar bastante para deixar até um pouco arredondado as quinas. Vou mostrar aqui no detalhe para vocês. O esperado é que fique assim, ó, bem arredondado, dá um visual bacana depois. Vou fazer as duas partes, como eu falei, uma é o contrário da outra, para que elas possam se encaixar de um lado e de outro, dessa forma. Uma encaixa de um lado, a outra do outro. Então, é só passar cola, não tem segredo, né? A gente passa a cola com cuidado, a gente posiciona ali e segura até a cola secar. Se embaixo estiver um pouquinho solto, passe um pouquinho mais de cola, dá uma balançadinha para a cola entrar ali dentro, segura um pouquinho até ela secar, vai ficar bem preso. Não tem muito segredo. Mesma coisa para o outro lado. E aí a gente já vai ter os paralamas colados. Novamente aí o nosso Jeep Willys cada vez mais adiantado. E agora a gente vai para a parte mais difícil do nosso projeto, que é o capô. Veja que para o capô eu deixei uma parte bem grande de PVC ali disponível, que é para a gente conseguir dobrar ele, fazer aquela curvatura do capô. Então vou marcar, vou pegar ali do jeito que vocês estão vendo, ó, vou fazer uma marquinha também na área do capô ali, eu já deixei pontilhado para vocês, é importante a gente fazer isso. Faço as marcações aí na parte da frente e na parte de trás também, porque depois a gente vai utilizar uma régua para poder fazer as linhas. Então tenho essa marcação aqui de um lado e de outro, as 4 marcações, e com uma régua eu vou posicionar e passar uma linha. Essa linha é onde a gente vai dobrar para fazer aquela curvatura do capô. Isso aqui dá trabalho, fazer aquela curvatura. Então, se você não quiser, achar difícil, você pode fazer o capô reto. É só cortar aí já no formato do capô e colar aí no seu Jeep Willys. Mas eu recomendo muito que tente fazer. Mesmo que você não consiga fazer de primeira, tente fazer. Vou fazer 2 gabaritos ali, um do painel, veja só a parte de cima mesmo. Essa partezinha aí, então vou fazer um pedacinho igualzinho. E depois vou fazer um outro gabarito aí da parte da frente, que é da grade dianteira. Também só um pedacinho, e é interessante que ele fique bem parecido ali, ó, bem igual a parte superior da grade dianteira. Esses gabaritos vão me ajudar agora nesse processo, vocês vão entender. Para dobrar, a gente posiciona uma régua, qualquer coisa aí que você tenha, para a gente conseguir virar a placa de PVC. Por isso que eu estou falando com vocês, não vou utilizar nenhum soprador térmico, nenhuma ferramenta elétrica, estou fazendo tudo manualmente. E aí eu vou utilizar meu gabarito para medir se está ali certinho, tanto de um lado como do outro. Esse menorzinho aí é do painel, né? A parte ali do painel do Jeep, e o outro é da parte frontal. Aí eu vou acertando com a mão mesmo, o PVC vira até facilmente, depois que você começou a dobrar é fácil você movimentar. Só que aí o que aconteceu? Eu vejo que a minha outra marcação já não deu certo. Pelo gabarito, eu vou marcar novamente, fazer uma outra linha para me dobrar esse lado. Porque se eu dobrar ali já não vai encaixar no meu modelo. Então coloquei o gabarito lá do painel e agora o gabarito da parte da frente do Jeep. Vou marcar aqui também. Novamente vou colocar a régua e traçar a linha ali, porque a primeira linha eu já perdi, que ela ficou muito pequena, não ia dar certo se eu virasse. Como eu já tracei minha nova linha, utilizando os gabaritos, vou novamente com a régua. Como ficou um pouquinho mais curto, tá mais difícil de virar. Uma dica é você passar o secador de cabelo aí, mas pode utilizar uma régua de madeira maior que você consegue virar também sem utilizar o secador de cabelo para amaciar, digamos assim, o PVC. E aí não tem segredo, vai ser você ir virando aí as beiradinhas do PVC, pode utilizar novamente quantas vezes precisar a régua para poder te ajudar aí a virar. Aí chega num ponto que com a mão mesmo você consegue virar, como estou fazendo aí.
e sempre utilizando os gabaritos. Agora é importante você ir virando e utilizando os gabaritos para deixar o mais certo possível. A gente precisa de um encaixe perfeito aí, porque vai ser o encaixe que vai acontecer lá no nosso Jeep Willys também. Se você fizer esse capô curvado, dá um visual muito bom para o seu Jeep. Então dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. O visual fica muito bacana. Você vai colocando também, não é tão difícil. Eu acelerei o vídeo, por isso está rápido, né? Mas você também não demora tanto para fazer. Agora eu vou cortar toda essa rebarba gigante que eu deixei aí, que era para facilitar virar o PVC. Depois que ele já está virado, já testei no gabarito, eu vou cortar ali, mas não vou cortar já do tamanho que tem que ser não. Vou só tirar o excesso para mim conseguir encaixar melhor o capô e marcar realmente o local que eu preciso cortar. Posiciono bem, ele vai ficar por cima ali, ó, da lateral. Posiciono ele bem apertado e com um lápis eu vou marcar exatamente onde termina a minha lateral. Ó. Veja só que eu estou marcando ali e vou fazer as marcações pela frente também. Depois que eu marcar a parte do painel e da frente, vou fazer novamente a linha, que será a linha onde eu vou cortar. Só que antes de cortar eu ainda confiro mais uma vez, olha lá, se a linha está batendo direitinho aonde tem que ser. Agora sim, eu vi que está tudo ok. Eu posso cortar, vou cortando ali com a tesoura com muito cuidado, para cortar bem certinho. Corto dos dois lados. Vou novamente testar ali no meu Jeep Willys para ver como que ficou. É natural que dê essas fendas aqui, afinal a gente cortou com a tesoura. Então a gente vai na lixa, posiciona a lixa no lugar bem certinho e faça como eu estou fazendo, vai lixando e testando. Vai lixando de um lado primeiro, até você conseguir fazer isso, ó, dar um acabamento bom de um lado. Do outro ainda está grande, ó. Você vai ver que tem uma fenda do outro lado. De um lado está certinho e do outro tem uma fenda porque a gente tem que passar a lixa lá ainda até encaixar perfeitamente. É um pouquinho trabalhoso, mas o resultado vai valer a pena. E aí vou passando a lixa, vou testando até conseguir o encaixe perfeito ou o encaixe que vai me satisfazer. Para mim, tá bom desse jeito aí. Eu vou manter dessa forma mesmo, não vou lixar mais não. Já vou passar para o próximo passo, que vai ser tirar esses excessos tanto para frente como para trás. Veja que ele está maior aí para frente, está maior para trás. Vou cortar na parte da frente primeiro, depois que eu posicionei no local que eu acho que fica melhor. E como é meio virado ali, né, não é certinho, eu vou pôr a régua para ficar bem certinho. E aí eu vou cortar na linha que eu risquei com a régua, mas tendo como base a da grade dianteira. E aí vamos lixar de novo e vamos ver o resultado. Vamos testar de novo lá no nosso Jeep. Veja só, ficou bom. Estando bom ali a parte da frente, agora eu vou cortar a parte de trás. Eu deixo sempre passando um pouquinho ali a parte da frente e a de trás também vou deixar alguns milímetros. Então vou fazer a linha, utilizando aí o lápis. E na hora de cortar, vejo que eu estou cortando um pouquinho para trás, porque eu posso acertar lá com a lixa. E aí se tiver qualquer diferença eu tiro na lixa. Eu tenho espaço para poder ainda trabalhar. Mas você pode fazer do jeito que você achar que fique melhor. Se fizer cortar bem em cima ali, rente o painel, como você achar que vai ficar melhor. E ainda continuando a acertar. Se tiver um pouquinho aberto, um pouquinho fechado, você consegue ali modelando com as mãos mesmo. Depois de pronto, pessoal, veja que está tudo ali bem grosseiro, essas colas, essas beiradas, veja só aí. A gente vai precisar lixar isso tudo para deixar bem mais certinho e até um pouco mais arredondado. Então você vai lixando aí com uma lixa de 100, 80 grãos e depois uma de 220, de 200, para dar esse resultado aí. Ó. Ele vai ficar meio arredondado, dá um visual bem bacana também e é fácil de fazer. Veja só nessas laterais aí também. Todos os locais que você achar interessante você vai lixando para dar esse acabamento. Fica bem mais arredondado, fica um visual muito bacana. E tá aí nosso Jeep Willys, agora sim, com cara de Jeep Willys, está tomando forma. Fica muito bacana, recomendo muito fazer esse projeto. Mas vamos agora fazer o para-choque, tanto traseiro como dianteiro. Eu não deixei os moldes dos para-choques, pois é bem simples. Vamos precisar de 4 peças, 2 de 10 por 8 e 2 de 9 por 8. Aí é bem simples, a gente cortou ali essas peças, vamos colar, passar um pouquinho de cola instantânea, deixar secar e aí a gente vai lixar. Essas peças de 10 vão ser os para-choques traseiros e a de 9 os dianteiros. Vamos lixar bastante para a gente deixar bem certinho e até um pouco arredondado, de acordo com o seu gosto aí para fazer os para-choques. O processo é bem simples e o resultado que a gente espera é mais ou menos esse aí, que ele fique até um pouco arredondado. Depois de lixado, a gente pode colar com muito cuidado, dê alguns pinguinhos de cola, como eu fiz ali, e aí é só posicionar ele na parte de trás, de acordo com o seu gosto,
e é colar. Já dá um visual melhorado ali na traseira do nosso Jeep. Para a parte da frente, a gente ainda vai precisar de mais 2 pedacinhos. Então vamos colar mais 2 pedacinhos. Vou deixar as medidas, que é 1 por 8. Depois de pronto, já vai ficar com 1 por 8. A gente vai lixar, igual a gente fez com os para-choques também. E medir bem o centro. Veja que eu até marquei ali com lápis. Agora eu vou marcar o local onde que eu vou colar esses pedacinhos para juntar o para-choque com o chassi. E aí não tem segredo. Primeiro eu vou colar os pedacinhos no para-choque, da forma que vocês estão vendo. Vou esperar secar. Depois que secar a cola, eu vou colar lá no meu Jeep. Também vou colocar um pouquinho de cola num local bem reto, como vocês estão vendo aí. Coloquei uma folha para não cair cola na minha bancada. Aí a gente vai posicionar lá onde a gente marcou com o lápis para ficar bem certinho. Posicionando, é só segurar por uns segundos que ele vai grudar bem, vai ficar bem colado, mas recomendo que dê um reforço ali pela parte de baixo, pingando mais um pouquinho de cola. Assim vai ficar bem seguro. E tá aí o resultado esperado para o para-choque dianteiro é este. Você pode melhorar isso de acordo aí com a sua criatividade, mas tá aí, fica bem firme e fica bacana dessa forma. Agora eu vou fazer as cadeiras. Vou cortar aqui de acordo com os moldes, tanto os encostos como os assentos das cadeiras. Não tem segredo, só colocar o molde, cortar e aí a gente pode lixar bem para dar um bom acabamento, para ficar parecendo mesmo com as cadeirinhas do Jeep. Vou deixar as peças reservadas depois que eu já lixar e deixar tudo certinho. Porque assim que a gente acabar de lixar aí, vamos fazer a parte metálica, a estrutura da cadeira. Eu vou utilizar um raio de bicicleta para isso. Você pode utilizar qualquer outro material aí que você acha que fique bom, porque o raio, apesar de ser muito bom, ele é bem duro, mas eu consigo virar aqui com um alicate, aí fica a seu critério. Se você for usar o raio, recomendo que tire aí essas dobras, é só a gente serrar com a serrinha e depois a gente consegue quebrar ele bem fácil. Vou tirar também essa parte da rosca do raio. E aí a gente vai fazer algumas marcações. Para facilitar, lá nos moldes eu já deixei as marcações das cadeiras também. Só posicionar seu raio de bicicleta assim, ó, bem no meio. E aí tem todas as marcações. Com uma caneta você consegue marcar, ou com um pincel. Você pode fazer todas as marcações que você vai entender como a gente dobra isso depois. Não tem muito segredo. Isso aí vai facilitar bastante sua vida na hora de fazer a cadeira. Mas também, se não quiser fazer dessa forma, eu vou deixar as medidas ali. Veja como eu fiz as marcações. Talvez você não esteja entendendo, mas agora vai entender. Olha só as medidas da cadeira ali. E com essas medidas, eu vou nas marcações e vou posicionando um alicate. Deixo sempre a marcação pelo lado que eu vou dobrar. Veja só, a marcação está ali da caneta. Posiciono um alicate e aí, sempre com a parte maior do meu raio, eu vou virar. Lembrando que esse é um raio de 2 milímetros. Ele não é muito fácil de manusear, então você pode utilizar aí um fio de alumínio, por exemplo, que é bem macio, vai facilitar a sua vida. Mas dá para fazer com raio também, não tem muito segredo. Vá seguindo ali o gabarito, as medidas e vai virando que você vai conseguir também exatamente a mesma estrutura, com o mesmo tamanho que eu fiz. E se for ainda um arame mais macio, você faz isso muito facilmente. Aí se ficar um pouquinho torto, é só ir acertando com a mão mesmo, até você conseguir um resultado mais linear. Veja que está balançando, então eu vou ali acertando com a mão. Não tem muito segredo, depois você vai conseguir colocar bem certinho aí a sua estrutura. Vou pintar de preto. Se você não quiser fazer de PVC, você pode fazer isso aí também de EVA, ou já utilizar aí um material que seja preto, ou pintar de outra cor. Mas como eu quero preto, eu tinha uma tinta spray aqui, eu já pintei de preto as cadeiras. E agora eu vou colar, bem simples para colar o PVC na estrutura metálica. Passar um pouquinho de cola ali, vou colar o assento primeiro. E aí, com muito cuidado, olhando bem o posicionamento para colocar bem centralizado, para ficar legal. Eu vou posicionando ali e é só esperar a cola secar. Assim que secar, eu já posso movimentar e posso até dar uma reforçada, colocar um pouquinho mais de cola aí pela parte de baixo, para ficar mais reforçada a cola das estruturas. Agora, para o encosto é a mesma coisa. Vou passar um pouquinho de cola, não precisa ser cola demais para escorrer, só um pouquinho mesmo. E aí, com muito cuidado também, eu vou posicionar o encosto da cadeira mais ou menos dessa forma que eu estou fazendo ali. Lembrando que se você não quiser usar PVC, dá para fazer de EVA, fica muito bacana também. E aí tá pronto, só deixar secar, né? Tá pronto aí a cadeirinha. Vou fazer a outra e aí a gente tem
passageiro e motorista. Eu não fiz a lá de trás, tem um banquinho lá atrás do Chip Wheels também. Se você quiser fazer, pode fazer nesses moldes aí, mas eu vou deixar só com as duas cadeirinhas mesmo de passageiro e motorista. Bom, pessoal, vou parar por aqui nesse segundo vídeo. No próximo vídeo a gente continua a construção do nosso Chip Wheels até finalizar toda a estrutura dele. Então verifique sua inscrição, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Se você não viu os vídeos anteriores, sempre vou deixar na descrição o link para todos os vídeos. E se você quer dar um passo a mais e conhecer melhor esse mundo do Arduino para modelismo, eu vou deixar o link também na descrição para você conhecer o arduinoparamodelismo.com. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo.